Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. A aula de hoje é a aula de História. Eu sou a professora Odilene Santiago e estarei com vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos lá ver o título da nossa aula? A nossa aula é a aula de número 42 e tem como título Civilizar, Dominar e Explorar, o olhar dos portugueses sobre o novo território. Falaremos um pouco sobre o interesse dos portugueses sobre esta nova colônia. Falaremos também sobre o início do processo de colonização e as consequências dessa colonização, bem como falaremos um pouco também sobre dois ciclos importantes, o do açúcar e o do ouro. Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Oi, estão me vendo aqui? Estou aqui em cima. Aqui balança um pouco, mas estou aqui para começar a nossa aula de hoje. Vim falar para vocês que os portugueses tinham interesse em expandir-se, tanto comercial quanto religiosamente. Além disso, eles tinham também um grande interesse em obter novas riquezas, além do incentivo aí nessas novas técnicas marítimas. Tudo isso vai incentivar que esses portugueses se lancem aí além mar e vão descobrir novos territórios. Neste período das grandes navegações, enquanto estavam aí a caminho da Rota das Índias, os portugueses desviaram esta rota e chegaram ao atual território do Brasil. Isso mesmo. Há controvérsias se teria sido acidental ou ocasional essa chegada ao nosso território. O que vale falar é que o real interesse dos portugueses nesse período eram as Índias, o Oriente, as especiarias. Enquanto isso, eles não demonstraram nenhum interesse pelo nosso território, tanto que este território permaneceu durante um bom tempo em praticamente um abandono, isso mesmo, quase que abandonado. Eles não queriam estabelecer aqui ocupações permanentes, como, por exemplo, vilas e cidades, pois não havia ainda sido descoberto aqui nenhuma reserva de recursos naturais que despertasse esse interesse. Ou seja, não havia interesse nenhum, pois não tinham sido descoberto ainda algo valioso. Olha só! Enquanto Portugal não tinha tanto interesse sendo demonstrado por este novo território, outros países começavam a demonstrar interesse por essa região. Isso mesmo, Portugal enfrentava agora ameaças de navios estrangeiros no litoral brasileiro. Por isso, a colonização torna-se então necessária, a fim de manter a nova terra sob o domínio português. Olha só! A busca de metais preciosos também foi um dos motivos que vai impulsionar os lusitanos a mandar expedições a fim de colonizar este novo território. Então, para tornar o Brasil mais lucrativo, ou seja, que essa colônia agora desse lucros reais para a coroa portuguesa, e também visando evitar perder a posse desses territórios para as demais potências europeias, a exploração e também a ocupação do território começou a ser incentivada. Agora tem início o processo de colonização do nosso território. E o início desse processo de colonização aqui no Brasil foi dado a partir da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Isso mesmo, o primeiro povoado, a vila de São Vicente, surge aí em 1532, no litoral do estado de São Paulo. E este contava aí com alguns engenhos para a produção de açúcar. Essa expedição, segundo o historiador Boris Fausto, tinha como objetivo patrulhar essa costa do Brasil. Isso mesmo, estabelecendo assim uma colônia e iniciando o processo de ocupação desse território. A existência aí dessas feitorias e também a exploração do pau-brasil não vai ser suficiente para garantir a posse desse território. Então, a partir de 1530, Portugal
vai sentir a necessidade efetiva de reforçar aí a presença lusitana aqui no nosso território, enviando assim habitantes para esta nova colônia. Para ajudar efetivamente nesse processo de colonização, é então instituído o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema vai ser implantado em 1534 e ele funcionava da seguinte maneira: foram divididos em 15 lotes de terras este território, a fim de facilitar o processo de colonização. Estes territórios, essas 15 faixas aí de terra, foram entregues então aos capitães donatários. Isso mesmo, estes, com seus próprios recursos, ou seja, recursos particulares, deveriam aí cuidar de todas essas faixas de terras a fim de colonizar. Mas, professora, me diz uma coisa, não havia recurso da coroa portuguesa? Não, e é justamente esse que vai ser o problema aí das capitanias hereditárias. Nós vamos ver que apenas 2 delas vão ter êxito ao fim desse processo. Falamos da colonização, mas não podemos deixar de falar sobre as consequências desse processo. A colonização trouxe consequências que vemos até os dias atuais, e essas consequências foram principalmente para os povos que aqui já habitavam as terras brasileiras. Estamos falando dos povos indígenas. Isso mesmo. E quando os portugueses aqui chegaram, esse povo já residia aqui. Porém, as práticas trazidas pelos europeus acabaram por suprimir essa cultura dos povos indígenas. O que é isso, professora? Praticamente acabar com essa cultura, já que os europeus acreditavam que eram superiores e que também tinham sua cultura superior aí à dos povos indígenas. Muitos desses indígenas sofreram nesse período e, inclusive, muitos deles foram escravizados pelos europeus. Além de contar com o interesse da coroa portuguesa, a colonização também se desenvolveu graças à ação dos missionários da Ordem de Jesus. Os padres jesuítas vinham para o Brasil com o objetivo de catequizar as populações nativas e, por meio dessa ação deles, acabavam dando uma justificativa religiosa para a presença dos portugueses nas terras distantes. A disseminação do cristianismo acabava dando sustentação aí para todo esse processo de exploração e expropriações praticadas nesse tempo. O açúcar. As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo de cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico, a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a cultura de cana-de-açúcar para o Brasil, em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. A produção do açúcar se tornou um negócio rentável. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro, neste período, se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Na nossa imagem, podemos ver aqui muito bem representada a estrutura de um engenho. Isso mesmo, aqui nesse engenho também podemos observar como que era o modo de vida nele, bem como o modo de produção. Havia nos engenhos a casa grande, a casa dos senhores, aonde ele e sua família residiam. Temos também aqui descrito a capela, ou seja, lembrando que estamos falando de um período da colonização em que era muito forte a presença da Igreja Católica. Então, o símbolo aqui representado era a capela. Temos também a senzala, o local aonde ficavam abrigados os escravizados que trabalhavam nesse processo de produção do açúcar. Temos também outras estruturas, como a roda d'água. Temos também aqui a moenda, a fornalha, a caldeira, o purgar e a roça. Todos esses utilizados neste processo de produção do açúcar. Temos também uma moradia que era separada para os trabalhadores livres.
Nessa estrutura também contavam os canaviais, a roça dos escravos, que era onde eles produziam ali, plantavam os seus alimentos, o transporte da cana e também o local de transporte da lenha para a fornalha. Tudo isso era ali composto um engenho. Viu só como era grande a estrutura? Vamos falar agora sobre o ouro. Isso mesmo, a extração do ouro provocou mudanças na ocupação do território. Houve um grande fluxo de pessoas que vieram de Portugal e também do litoral nordestino para a região das Minas. Vocês podem observar na nossa imagem como era esse processo aí de exploração do ouro. Também ocorreu o incremento da escravização de indígenas e também de africanos para trabalhar como mão de obra nesse processo de extração. A fim de garantir o controle sobre a extração e também sobre o envio desse metal, a coroa institui, então, vários impostos. Isso mesmo, vai transferir aqui a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro e vai cobrar impostos sobre esse processo aí de extração do ouro. Bacana, não é mesmo? Chegou aquele momento em que vocês tanto esperam, o momento de exercitar o conteúdo visto durante a nossa aula de hoje. Chegou o momento do aplicando. Vamos ver então a nossa questão de hoje? A nossa questão é do caderno de apoio ao professor Saeb, Sadean e Avan, do 5º ano. E nos diz o seguinte: o período marcado pelo ciclo da cana-de-açúcar foi marcado pelo... Então temos aí as 4 alternativas. Vamos a ela. Letra A. Intensa perseguição dos piratas ingleses que ficavam em alto mar vigiando as embarcações portuguesas para então roubá-las. Alternativa B. Imigração dos povos europeus que fugiam das perseguições religiosas na Europa. Alternativa C. Escravização dos povos indígenas. Ou alternativa D. Escravização do povo africano e também tráfico negreiro. Essa daí tá bem fácil, não é mesmo? Nós temos aí a alternativa correta, a alternativa D. Se você acertou, parabéns! Se não, reveja a nossa aula e continue exercitando. Chegou então aquele momento bem bacana da nossa aula, um momento em que a gente faz um resumo de todo o conteúdo abordado na aula de hoje. Esse momento aí das considerações finais. Pois bem, na aula de hoje falamos sobre esse processo de colonização. Vimos também as consequências que esse processo trouxe, principalmente para os indígenas. Lembrando que esse período de colonização teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar todo este território. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados aí à relação de poder de uma determinada civilização sobre a outra. Ou seja, os portugueses submetendo aí os indígenas ao seu domínio. A gente viu, inclusive, esses termos como explorar, povoar, remetendo-se também à exploração do povoamento deste novo território. Vimos que os indígenas foram, inclusive, muito explorados, não é mesmo? E alguns até escravizados. O processo de colonização acarretou vários problemas, principalmente para eles, que tiveram aí a sua cultura suprimida. Lembram que eu falei para vocês que isso significa? Praticamente aí exterminaram essa cultura, pois achavam ela inferior quando a gente leva em consideração aí o europeu, que se achavam cultura superior aos dos indígenas. A economia neste período foi baseada também no açúcar, que foi o responsável pela consolidação da colonização, através da ocupação de grande parte da costa brasileira. Para desenvolver essa produção do açúcar, os portugueses utilizavam o quê? Os engenhos. Nós vimos, inclusive, como eram constituídas essas estruturas aí. A mão de obra utilizada neste processo de produção do açúcar era a mão de obra dos escravizados negros. Primeiro foi utilizado a mão de obra indígena e, posteriormente, os africanos escravizados.
Já o outro ciclo que nós também falamos na aula de hoje foi o ciclo do ouro. Trata-se de um dos períodos do auge da economia colonial, onde os portugueses, que já sofriam aí com a concorrência do açúcar, passaram a investir neste processo de extração deste novo minério, para assim aumentar aí a estabilidade econômica. Bacana a nossa aula de hoje? Gostaram da nossa retrospectiva? A nossa aula não termina aqui. Não esqueçam, acessem o caderno digital de exercícios do Contraturno e exercitem o conteúdo da nossa aula de hoje. Até a próxima aula!